Pois bem, boa noite, meus irmãos. Ontem nós tivemos aqui uma programação para a glória do Senhor abençoada, né? Estivemos aqui reunidos, louvando, bendizendo, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas o Senhor nos desafiou para que pudéssemos compartilhar da sua palavra com outras pessoas, né? E esse foi o rico conselho que nós aprendemos ontem, que nós devemos falar de Deus, ensinar de Deus, para aquelas pessoas as quais nós amamos. E louvado seja o Senhor por isso. Mas, hoje à noite, eu quero continuar com os irmãos, falando e meditando no livro de Ageu, tentando trazer os irmãos para que juntos nós possamos caminhar essa noite aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amados irmãos, nós vimos semana passada algumas coisas, né? Nós vimos que lá o povo tinha recebido uma missão da parte de Deus de voltar depois do exílio que eles ficaram por aproximadamente 70 anos, escravizados na Babilônia. E esse povo volta para a sua terra, volta para Jerusalém com uma missão de reconstruir o templo. E aí aquele povo se desviou desse caminho. Ao invés de reconstruir, de obedecer, de ouvir aquilo que Deus tinha dito e tinha instruído eles a fazerem, eles foram fazer outras coisas. Ou seja, tiraram a visão do Deus Todo-Poderoso e colocaram a sua visão, aquilo que lhe trazia satisfação pessoal. E, amados irmãos, Deus levanta o profeta Ageu naquela época, mas não só ele, como Zacarias também, nós citamos, né? Profeta Zacarias. Mas como nós estamos falando especificamente de Ageu, nós vamos continuar aprendendo sobre o que Deus tem para o seu povo. E eu quero começar lendo Ageu capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo. E eu quero pedir aos irmãos que acompanhem junto comigo essa leitura. Ageu capítulo 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, aqueles que puderem, né, ficar de pé, para que possamos ler juntos essa palavra, essa passagem da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Respondeu os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa, ficará ela imunda? Respondeu os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas, já não há semente no celeiro. Além disto, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero aqui, Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Desde já eu agradeço por tudo, que o Senhor nos abençoe com a sabedoria, para que possamos compreender, e que nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar em nossas vidas. Desde já eu agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Amados irmãos, eu quero começar esta noite fazendo uma pergunta. Mas essa pergunta é apenas para que nós possamos refletir naquilo que nós vamos ver. Você reflita aí no seu local, onde você está. Reflita junto comigo. E a pergunta que eu quero começar fazendo esta noite, para que você possa refletir, é: se Deus está mais desejoso pela reconstrução do templo, do prédio, ou por uma reconstrução de uma vida espiritual? Quando nós
vimos desde o capítulo 1, quando Deus levanta Ageu para propagar a sua palavra, ele fala para que os irmãos voltem a reconstruir o templo. Mas por que ele fala sobre isso? Porque os irmãos tinham se desviado da missão que foi confiada a cada um deles. Era isso que tinha acontecido. Ou seja, o povo tinha tirado a sua visão do propósito que foi estabelecido por Deus. Deus tinha ordenado algo para o povo, mas o povo preferiu fazer a sua própria vontade, realizar seus próprios desejos. E aí, Deus levanta Ageu, levanta outros profetas naquela época. E eu creio, amados irmãos, e eu penso dessa forma, que Deus dá a ordem para que o templo fosse reconstruído, porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo. Mas Deus estava muito mais preocupado com a reconstrução espiritual daquele povo. Por que isso? E o texto vai nos mostrar claramente sobre isso, sobre essas coisas. Por quê? Esse povo tinha passado 70 anos escravo em uma terra, em um território, aonde tinha muitos outros deuses, aonde tinha uma prática totalmente, podemos assim dizer, diferente do que Deus tinha preparado para o seu povo. E essas coisas contaminam ou não contaminam as pessoas? Contaminam as pessoas. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, as coisas do mundo nos contaminam ou não contaminam? As coisas aí afora acabam trazendo dificuldades para nós ou não? Nós que somos cristãos. Trazem muitas dificuldades. Quando nós tiramos a visão do que é celeste, daquilo que é pedido pelo Senhor, e colocamos a visão em outras coisas, nós acabamos tendo dificuldades em nossas vidas. E é isso que eu tenho certeza que Deus queria a reconstrução daquele templo, mas Deus está muito mais preocupado com a reconstrução das nossas vidas, que nós possamos ser transformados cada dia mais parecidos com aquilo que Ele planejou para cada um de nós. E é isso que Ele está nos ensinando. E nessa noite, eu quero caminhar com os irmãos neste caminho, né? E aí, temos 4 pontos aqui, para que nós possamos meditar essa noite. O primeiro deles, o perigo das comparações. O segundo, que a presença de Deus, Ele é o melhor remédio, é o melhor antídoto para todas as coisas, para todas as doenças, para todas as enfermidades. Terceira coisa, existe sim uma questão da responsabilidade humana. E também que há necessidade de uma transformação espiritual. E é isso que Deus está ensinando para o seu povo. Eu penso, meus amados irmãos, que quando nós deixamos de olhar e de contemplar a grandeza do nosso Deus, nós trazemos coisas que não agradam ao Senhor e que vão trazer dificuldades para as nossas vidas. E aí, eu tinha até colocado como tema da mensagem, quando os olhos deixam de contemplar Deus. Por que isso? Por que esse tema? Porque é assim que acontece. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, na aparência, acontece algo em nossas vidas que é terrível. E que muitas vezes achamos que não.
A primeira coisa que a gente pode destacar é que quando nós tiramos a visão de Deus e colocamos nas circunstâncias, sempre vem um desânimo. Sempre acontece um desânimo. Aconteceu com o povo antigamente, aqui o povo estava distante, não olhando para a ordem que o Senhor tinha dado, e o que é que aconteceu? Eles desanimaram na missão de reconstruir o templo, sim ou não? Sim, desanimaram. Eles olharam apenas as circunstâncias, a falta de recurso, porque eles vinham do exílio, eles não tinham recursos suficientes para a reconstrução daquele templo. E com a grandeza que foi o primeiro templo de Salomão, eles observaram somente as circunstâncias, e aí ficaram desmotivados, desanimados. Amados irmãos, quando não colocamos a nossa visão naquilo que Deus quer para as nossas vidas, a gente acaba desanimando. E isso aconteceu. Olha como é que as coisas acontecem, irmãos. O livro de Ageu, ele fala, se eu não estou equivocado, ele data 5 datas, uma aqui bem pertinho da outra. E essas 5 datas, eu tive pesquisando, elas dão aproximadamente, porque o calendário aqui é outro, não é o mesmo calendário que nós usamos nos nossos dias. Dá aproximadamente 4 meses. Durante esse tempo, o Senhor teve que usar a Ageu para animar aquele povo por várias vezes. Porque no capítulo 1, ele fala para esse povo, com pouco tempo depois, esse povo começa a reconstruir o templo. Mas depois de um certo tempo, esse povo desanima de novo. Por quê? Porque acaba tirando os olhos da visão principal, que é olhar somente para o Senhor da seara, para aquele que tem todo o poder. Se nós fizermos isso, nós vamos desanimar mesmo, iguais o povo de Deus aqui fez. Quando começa o capítulo 2, ele fala de novo, através do seu profeta Ageu, e ele diz assim, a partir do versículo 1, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês do 21º, ao 21º do mês, veio a palavra por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele faz essa primeira pergunta, e logo ele faz outra. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? É interessante isso. É interessante a gente perceber essas coisas. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele povo começou a fazer algo que é terrível, que traz muitos malefícios para as nossas vidas, que é fazer comparações. Eles começaram a pensar, aqui eu tenho certeza que quando ele pergunta assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido, eu tenho certeza que ele estava falando com aquelas pessoas de mais idade, né? Por quê? Porque passaram 70 anos no cativeiro, voltaram e já estavam com mais 16 que o templo era para ter sido reconstruído. E não foi, que eles só foram começar a reconstrução do templo depois de 16 anos. E ele pergunta, né? E ele faz essa pergunta, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, aquela casa que foi construída, o templo que foi construído por Salomão, ele tinha a aparência externa era grandiosa.
A aparência externa daquele templo, ele era grandioso, não só externa, mas dentro também tinha muito ouro, muitas pedras preciosas, madeiras das melhores qualidades. E aquele povo não tinha todos esses recursos para reconstruir a casa, para reconstruir o templo. E aí eles começaram a fazer comparações. Aquela lá do passado é que era boa, era muito grandiosa, muito suntuosa. E, amados irmãos, podem ter certeza, como eu falei agora há pouco, o desânimo nas nossas vidas acontece quando nós começamos a olhar para as circunstâncias da vida, para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Por quê? Por que vocês acham que eles fizeram essas 3 perguntas? Porque o povo estava já fazendo comparações, comparação pelo tamanho da obra, com a falta de recurso que tinha para a reconstrução do templo, as limitações que aquele povo tinha, porque aquele povo passou 70 anos longe da sua terra, estava voltando, e aquela terra estava, destruída, porque passou muito tempo. Mas o problema nunca foi a reconstrução do templo, e sim a visão distorcida das pessoas. Por que o texto nos afirma isso? Porque o Senhor estava com eles em toda situação. A partir do versículo 4, a gente vai ver isso. E no versículo 4, ele começa dizendo: ora, pois, sê forte, Zorobabel. Diz o Senhor, sê forte, Josué, sumo sacerdote. E todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu estou convosco. Provavelmente aquele povo já tinha se dispersado, já tinha tirado a visão do propósito de Deus. E isso acontece conosco? Como acontece. Como acontece. As distrações, amados irmãos, do dia a dia nos afastam de Deus, podem ter certeza. Muitas coisas que nós fazemos durante o nosso dia nos tiram a visão do que é celeste, tiram a visão espiritual. E Deus está confrontando o seu povo. Não desviem o olhar de mim, olhem para mim. Amados irmãos, quando nós tiramos a visão do Senhor, quando deixamos de olhar para o que Deus quer que nós façamos e colocamos a visão nas circunstâncias, aquelas dificuldades do dia a dia parecem até maiores. Quando paramos de observar o Senhor para olhar as circunstâncias das dificuldades do nosso dia a dia, aquilo parece imensurável. Muitas das vezes a gente enfrenta dificuldades que a gente não consegue enxergar algo a mais, mas isso é porque a nossa visão não está no Senhor. Porque se estivesse no Senhor, nós saberíamos e teríamos a certeza de que para Deus não há impossível. A Bíblia nos garante isso. Para Deus não há impossível. Agora, se eu não estou ligado, se eu não estou com a minha mente voltada, direcionada para ver o que Deus quer para a minha vida, eu acabo desanimando, acabo fazendo aquilo que não agrada a Deus. Quer um exemplo bíblico e claro sobre isso? Quem lembra da passagem de Pedro,
Pedro viu o Senhor andando sobre as águas. E o que foi que ele disse? Senhor, deixa eu ir até aí também, se é tu. E aí Deus disse, vem Pedro, pode vir, pode vir. E aí Pedro, o que foi que fez? Começou a andar no caminho por sobre as águas. Começou, irmão, você já pensou o que é você andar sobre as águas? Eu não consigo, eu com 110 quilos eu vou afundar ligeiro. Mas o milagre de Deus. Mas por quê? Pedro focou na pessoa de Jesus. Focou não nos problemas nem nas diversidades de problemas que existem do lado, que existem no dia a dia. Ele focou apenas em Jesus. E aí ele conseguiu andar sobre as águas. Mas aí o texto bíblico vai nos dizer que logo em seguida ele desviou o olhar para quê? Para o vento. E o que foi que aconteceu com ele? Afundou. Afundou. Na hora que ele tirou a visão de Cristo, ele afundou. É isso que Deus está nos ensinando. Que nós possamos ter a nossa mente, a nossa visão, a nossa vida focada em Deus em primeiro lugar. Porque quando eu faço isso, as outras coisas Deus acrescenta, Deus coloca. É isso que Ele nos ensina. Então eu não devo desviar o meu olhar. Devo colocar meu olhar sempre em primeiro lugar em Deus. Evitem as comparações. Evitem as comparações. Certo dia eu estava escutando, vendo algo na internet, e uma psiquiatra, eu não sei, agora me perdi, não sei se era psicóloga ou psiquiatra, mas ela disse algo assim, sabe por que existe muita causa de depressão nos dias de hoje? Porque as pessoas ficam fazendo comparações do presente com as coisas do passado, com as coisas boas do passado. Ficam querendo as coisas do passado, achando que no passado era melhor do que no presente. E aí se ficam deprimidas, ficam depressivas. E aí eu fiquei a pensar, sabe que isso tem razão? Porque na hora que eu paro para fazer comparações com aquilo que eu vivi, porque eu só vou me lembrar do passado, sabe do que é, irmãos? Do que foi bom. As melhores coisas que eu vou guardar na minha mente, do meu passado, são os momentos melhores, os momentos bons que eu tive. Os momentos ruins, geralmente a gente deixa de lado, né? A gente deixa para o lado. Mas Deus nos ensina, amados irmãos, em todas essas situações. Então, devo evitar as comparações. Por quê? Porque Ele nos traz dificuldades. Eu vi uma frase, não me recordo de quem era, mas ela dizia mais ou menos o seguinte: as comparações nos fazem olhar horizontalmente, mas a fé nos faz olhar para o alto. Então olhe para o alto, olhe para Deus, coloque a sua visão em Deus, olhe para Ele, não olhe somente horizontal. Segunda coisa, segundo ponto, a presença de Deus é o remédio para o nosso desânimo. Deus diz 3 vezes para aquele povo. Zorobabel era o governador. Esforça-te. Deus está dizendo para cada um de nós, esforça-te. Deus disse isso para Josué, o sacerdote, esforça-te. E disse para o povo. Mas ele disse ele primeiro começa falando e dizendo para o povo se esforçar por 3 vezes. Mas logo depois ele acrescentou algo que é fantástico. E que é a solução para todas as nossas mazelas,
para todas as nossas doenças. Esforça-te, porque eu estou convosco. Aquele povo provavelmente tinha esquecido da grandeza do Deus que eles têm, que eles tinham. Quantas vezes nós esquecemos a grandeza do nosso Deus e olhamos para as coisas terrenas? Deus não nos prometeu vivermos aqui sem dificuldades. Ele disse: no mundo passarás por aflições. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, a todo instante. Eu que estou convosco. E é nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que focar. A meta de todo cristão é esta, é olhar para Deus e saber que Ele está presente no nosso meio. É saber que Ele está presente conosco. Aquele povo tinha poucos recursos, eles tinham recursos escassos. Mas eles tinham o recurso maior de todos, que era a presença de Deus. Porque o próprio Senhor tinha garantido isso: eu estou convosco. Essa, amados irmãos e irmãs, é a maior bênção que nós podemos ter. É saber que Deus está conosco. Então não tire a visão do que é celestial, não tire a visão do que é espiritual, não. Olhem para o Senhor. Amados, eu tenho certeza que se eu sair perguntando a qualquer um, a todos vocês aqui, todos têm as suas dificuldades. Todos nós temos. Mas a paz, ela não vem. A paz, ela não vem quando as circunstâncias mudam. Ela vem quando nós sabemos que Deus está conosco. A paz não vem quando as circunstâncias mudam. A paz vem de saber que Deus está conosco. Compreenderam? As circunstâncias sempre vão estar presentes em nossas vidas, amados irmãos. As dificuldades sempre vão estar presentes. Mas por que que nós temos a paz? Porque Ele garantiu que nos daria a paz. Por que que nós temos paz? É porque Ele está conosco. E é interessante, isso já aconteceu diversas vezes em minha vida. Há momentos na nossa vida que Deus não muda as circunstâncias de uma hora para outra. Há momentos em nossas vidas que Deus não muda as circunstâncias rapidamente. Às vezes é um processo, às vezes que é um pouco demorado. Às vezes demora muito para que aquelas circunstâncias mudem. Mas uma coisa eu tenho aprendido: que mesmo que demore, Ele nos fortalece. Se nós colocarmos a nossa visão nele, nos seus ensinamentos, Ele nos fortalece. Se nós permanecermos firmes na sua presença, se nós permanecermos firmes nele, Ele nos fortalece. Não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias. Ele fortaleceu a Pedro para Pedro andar sobre as águas. Mas na hora que ele desviou o olhar, ele afundou. E aí, eu tenho certeza, amados irmãos, que aqui tem
no versículo 9, eu acho que é o versículo que quase todo mundo conhece, né? Que diz lá: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante nós pensarmos sobre um pouco sobre isso. Por quê? Por que que a glória é maior? Por que a glória seria maior na segunda casa? O templo foi reconstruído, não é isso? Aproximadamente 4 anos depois, eles terminaram e reconstruíram o templo. E aconteceu que no futuro, quem habitou naquele templo? Quem passou e pisou naquele templo? Quem andou naquele templo? Quem ensinou naquele templo? Quem ensinou naquele templo? O próprio Senhor e Salvador. O Senhor Jesus Cristo andou naquele templo, ensinou naquele templo. Ele andou e passou vários dias ali junto com o povo. O povo contemplava a glória do seu Salvador, assim olhando. Meus irmãos, quando Ageu escreve isso, isso é uma visão messiânica. A visão do futuro, do que ia acontecer. E o próprio Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, estava lá naquele templo. E habitou naquele templo. E aconteceu que ele voltou para o Pai. E ele prometeu que não ia deixar nenhum de nós órfãos. Ele mandaria o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias, nos ensinando, nos confrontando, nos mostrando o caminho. A glória do Senhor, amados irmãos, se revela todos os dias. O maior tesouro que nós temos não é quanto você tem no banco. O maior tesouro que você tem não é seus imóveis de alto padrão. Muitos pensam e só vivem para isso. Mas o maior tesouro que o ser humano pode ter é a presença de Deus na sua vida. Não existe riqueza maior do que essa. Não existe. Ah, meus irmãos, como eu era iludido pensando que essas coisas me trariam paz, mas não trazem paz. Se você pegar um cara, vamos supor aqui, um Elon Musk desse, tem tudo que o dinheiro pode comprar, sim ou não? Mas ele não tem a paz. Ele é todo o tempo pensando nas coisas desses negócios dele, nas circunstâncias, porque pode acontecer qualquer coisa e ele ficar liso, quebrado de novo. Mas por quê? Porque ele só olha para essas coisas. Não estou dizendo que ele não olhe para Deus, não conheço a vida dele. Mas eu estou falando, me referindo às pessoas que têm muito dinheiro e que não têm Deus na sua vida, que não sente a presença de Deus na sua vida. Elas estão só perdendo tempo, meus irmãos. Isso fica claro para todos nós. Se nós pegarmos aí, vocês vão ter o tempo para ler e meditar na casa de vocês. Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao 19. Nesse trecho, Deus muda o foco da construção para algo fundamental na vida de cada ser humano. Do versículo 10 ao 19, ele começa fazendo, ele manda perguntar 2 coisas para os sacerdotes. E isto vai mostrar que o povo precisa de santidade.
que o povo precisa de uma vida transformada. Deus não quer apenas uma obra concluída, Ele quer um povo transformado. Ele quer a casa construída, Ele queria sim que o povo fizesse, mas a preocupação maior dEle é com as paredes que podem cair, ou com a sua vida, ou com a vida do seu povo. É com as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos nossas vidas transformadas. O problema, ele não era externo, ele era espiritual. Porque aquelas pessoas continuavam servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, mas fazendo de uma forma que talvez não estivesse agradando o Senhor. Porque, amados irmãos, não é só sobre o que você faz, mas é como você faz. Eu posso ter várias atividades dentro da igreja, pensar e agir de várias formas, mas se a minha vida não estiver em comunhão com aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ensina, é mesmo que nada. O pastor Jorge disse que vai ter gente que vai chegar lá dizendo, ele disse ontem aqui, ei Senhor, eu estou aqui, fui aquele que preguei, que falei no teu nome, que louvei e tal, não te conheço. Porque o Senhor quer que nós tenhamos nossas vidas transformadas. O Senhor quer isso de cada um de nós. Deus, Ele se preocupa, sim, que nós façamos as coisas para agradá-lo. E nós só vamos agradar mais ao Senhor se nós obedecermos à sua vontade. Nós honramos mais ao Senhor quando nós fazemos a sua vontade. Quando vivemos segundo a sua vontade. Muitos de nós desonramos aos nossos pais terrestres porque não fazemos aquilo que Ele nos manda, em muitas vezes. E acabamos desonrando nossos pais. E assim agimos também com o nosso Pai Celeste, com o nosso Deus, desonrando ao Senhor, não fazendo as vontades dEle. Então, meus amados irmãos, não basta trabalhar para Deus, mas é preciso andar com Ele todos os dias, todos os instantes da sua vida. Acorda de manhã, medita na palavra do Senhor, no caminho para o trabalho, louva ao Senhor, se mantém conectado com Deus, e podem ter certeza, Ele vai te abençoar. Porque é assim que acontece. Quando eu foco nele, as circunstâncias não conseguem me abalar. Não basta participar da obra, é preciso ser transformado. E transformado pela obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque Ele mesmo disse, olha, Deus, Ele trabalha em nossas vidas e quer que nós sejamos transformados. Aquela boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele quer completar. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, coloca a tua visão nele. Sabendo, amados irmãos, que o futuro está sempre nas mãos de Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Deus não perdeu em nenhum momento o controle de todas as coisas. No versículo 20 ele diz, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Ele tem todo o controle sobre todas as coisas. Destruirei o carro e o que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
Tornar-te-eis Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, esta mensagem que Deus diz e manda Ageu entregar a Zorobabel, está mostrando que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre reinos. Deus tem o controle sobre os governos. Deus tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. O futuro do seu povo, o nosso futuro, o dia de amanhã, está nas mãos do Senhor. Não está nas minhas mãos, nem na sua mão. Tudo o que acontece, Deus age. As promessas de Deus, elas não dependem das nossas forças, das forças humanas. Aquilo que Ele prometeu, vai se cumprir. Quem conhece e vive com Deus, que controla o amanhã, ele não vive escravizado. Quem conhece e vive com Deus, que controla o dia de amanhã, ele não vive escravizado. Deus, se você reconhece Deus em todo o seu caminho, não tem como ficar escravizado pelas circunstâncias. E eu quero concluir com 3 verdades aqui, irmãos. Verdades grandiosas. Primeira delas é que as comparações produzem desânimo. As comparações produzem desânimo. Isso aconteceu com o povo de Deus e acontece com os nossos dias. Segunda coisa, a presença de Deus sustenta o seu povo. A presença de Deus é o antídoto, é o remédio para o seu povo. Terceira coisa, Deus deseja transformar vidas. Ele deseja transformar vidas. Ele não quer apenas construir uma obra. O desejo maior de Deus é ter vidas transformadas. É ter vidas rendidas a Ele. O povo olhava para um templo pequeno e só conseguia enxergar aquelas coisas e as dificuldades. Mas Deus estava olhando para algo muito maior, que é a presença dEle na sua vida e na minha vida. Eles viviam olhando para as limitações, mas Deus vê a glória futura. Um dia, amados irmãos, nós vamos estar na presença de Deus. Deus nos garante isso. A sua palavra diz que nós um dia estaremos cantando hinos ao Senhor. Apocalipse, a visão que João teve lá, tem várias passagens dizendo que o povo vai estar lá adorando santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Um dia vamos estar na presença do Senhor, e quão gloriosa vai ser, quão glorioso vai ser esse dia. Eu creio que aquele povo só via as pedras daquele templo, mas Deus via mais do que isso, um povo restaurado, um povo transformado. Então, amados irmãos, não olhem para as circunstâncias, porque as circunstâncias nos trazem desânimo. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos as nossas vidas transformadas. Ele quer que nós estejamos envolvidos na obra dele. Mas Ele precisa que nós tenhamos as nossas vidas espirituais renovadas. Não tire os olhos de Deus. Tire os olhos da sua limitação. Volte-se e olhe para o Senhor. Porque a presença do Senhor é quem nos sustenta. A presença do Senhor é quem sustenta o seu povo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Eu quero aqui, Senhor, aqui, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos ensinado. E tem nos ensinado nesta caminhada cristã, de como viver para agradar ao Senhor. Eu agradeço pela Tua palavra, Senhor, que tem nos exortado, tem nos aconselhado a não tirarmos a visão do Senhor, de estarmos focados somente em olhar para Ti. Porque sabemos que vamos ter as recompensas da paz, porque a Tua presença nos dá a paz, mesmo em meio às dificuldades. E nós louvamos ao Senhor por todas essas coisas. E eu quero aqui, Senhor, pedir para que o Senhor possa me transformar e transformar cada um dos irmãos que aqui está, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Por favor, Senhor, faz isso em nossas vidas. Desde já eu agradeço por tudo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem chamar lá, né? Enquanto eles estão vindo, eu me lembrava aqui de uma canção, pastor Sérgio, que eu creio que todos vocês, a maioria de vocês conhece, que ela diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, e olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou.